Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. Vamos observar agora o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de número 10. Aula 10, objeto de conhecimento, implicações e benefícios do uso da radiação, efeitos biológicos das radiações ionizantes, mutações, evolução dos modelos atômicos, radioatividade. Detalhamento, bases teóricas da biotecnologia e suas aplicações, e também mutações genéticas, né? Então, esse é o detalhamento da nossa aula que vai começar agora. Vamos dar início a essa aula, né? Vamos falar de biotecnologia e a gente inicia num cenário diferente, né? A gente vai iniciar aqui nesse espaço, nesse laboratório, onde a gente consegue observar equipamentos aqui, ó, como microscópio, bancada, né? Equipamentos de laboratórios que são utilizados por diferentes tipos de cientistas e pesquisadores, né? Então, o objetivo desse laboratório, o objetivo de falar da biotecnologia é a gente falar também para vocês do avanço da ciência, da importância da pesquisa, né? Da importância dos cientistas, dos pesquisadores que estão ali sempre procurando algumas melhorias. E aí, nessa aula, né, quando a gente fala de biotecnologia, a gente fala dessa manipulação, da importância da tecnologia, né, como aparelhos ali específicos para fazer ali as manipulações. E quando a gente fala de bio, a gente fala de vida, né? Então, essas manipulações, elas estão relacionadas a seres vivos, né? Então, nessa aula a gente vai conhecer quais são esses exemplos, né? Onde é que ela é utilizada, e a gente vai começar observando aqui de que forma, né, a biotecnologia ela é utilizada. Então, a gente observa ali a imagem daquela banana, né, amarela, bonitinha, madura, né? Então, é importante a gente pensar um pouquinho no processo de produção de alguns tipos de alimentos, como, por exemplo, a banana, né? Tem aquela banana que a gente compra, rapidinho ela amadurece, rapidinho fica com aquela casca preta, mas tem aquela banana que demora um pouquinho mais, tem aquela banana que tem aquele aspecto ali, ó, com a casca mais lisinha. É importante a gente saber que essas modificações, elas acontecem através de manipulação genética, né? Através de estudos, pesquisas, manipulação de gene ali para demorar o amadurecimento, para melhorar o aspecto da casca daquela banana, né? Então, quando a gente observa essas situações, por exemplo, né, eu trouxe aqui o caso da banana, é importante a gente relacionar a essas pesquisas, tá? Relacionar a ciência, que aquilo ali, né, ele é proveniente de uma manipulação genética, tá certo? Aqui abaixo, né, eu consigo observar o caso da vacinação, né, vacinação, produção de medicamentos, também tudo isso está relacionado à pesquisa. Alimentos transgênicos também, né, aqui a gente tem o exemplo de um copo plástico que é biodegradável, né, então todos esses exemplos aqui a gente vai observar no decorrer da nossa aula de hoje, são exemplos, são situações diferentes, mas que estão relacionadas com a biotecnologia. Então, a biotecnologia a gente vai encontrar na agricultura, vai encontrar na medicina, vai encontrar no meio ambiente, né? Em diversas áreas a gente vai observar a importância da biotecnologia e ela está inserida, né? Então, a biotecnologia ela é interdisciplinar. Várias áreas trabalham, a biologia, a química, a física, a ciência da computação, o avanço da tecnologia para ajudar na manipulação desses genes, né? Então, diversas áreas, diversos pesquisadores estão relacionados com esses tipos de avanços, como eu falei para vocês, no meio ambiente, na saúde, em outros lugares também, tá certo? Então, o que é a biotecnologia? A gente vai observar aqui que é o conjunto de procedimentos envolvendo a manipulação de organismos vivos para fabricar ou também para modificar algum tipo de produto.
tá certo? Então, a gente vai observar aí a origem, né, o significado da palavra biotecnologia. Olha só, a palavra ela tem uma origem grega, onde bio significa vida, e tecnos remete à técnica, e logos quer dizer conhecimento, né? Então, essa palavra grande aí, a gente pode dividir em 3 palavrinhas: vida, técnica e conhecimento. E aí, quando a gente junta esse conhecimento, mais esse agente biológico, que é o agente que tem vida, a gente obtém ali uma produção de bens e serviços, né? O conhecimento é aquela pessoa que vai trabalhar, vai manipular aquele gene, e aí vai ter como resultado a produção de algum bem ou algum serviço, né? Algo que vai favorecer, geralmente, né? Para favorecer ali a sociedade, né? Para melhorar o campo da medicina também. E aí a gente observa onde ela é aplicada. Na medicina, né, a gente viu ali a utilização de vacinas, produção de medicamentos. Na agricultura, né, como a gente observa ali uma planta que foi modificada para resistir no determinado tipo de solo, ou para não pegar algum tipo de praga, né? Todas essas manipulações estão relacionadas com a agricultura e com a biotecnologia. O meio ambiente, quando a gente observa algum produto que é biodegradável, ele também foi manipulado para que ele consiga ali se decompor de uma forma mais rápida e sem prejudicar o ambiente, né? Então, a gente observa que existe uma grande variedade, né? Uma grande gama ali de variedades relacionadas à biotecnologia. E aí, para a gente falar sobre a biotecnologia, a gente trouxe uma história, né? A gente vai voltar um pouco no tempo para a gente observar que ela não é tão atual assim, né? Quando a gente fala da manipulação de seres vivos, olha só, a gente inicia ali, ó, há mais de 4.000 anos, é muito tempo, né? Então, a gente tem ali o exemplo da biotecnologia clássica, que é a fabricação do vinho ou do pão, que até hoje é utilizado, né? Então, o segredo para fabricar vinho e para fabricar o pão é a fermentação. E a fermentação ela é realizada por micro-organismos, que são fungos, chamados de leveduras, né? Então, para quem já fez um pão aí na sua casa, né, a gente observa aí esse pão fofinho saindo do forno nessa imagem. Mas quando a gente vai produzir o pão, o que a gente faz? A gente coloca o trigo, coloca o açúcar e coloca uma substância ali bem importante para que esse processo aconteça, que é o fermento biológico. Esse fermento biológico, o que ele carrega ali dentro daquele pacotinho? Ele vai carregar um fungo, que é uma levedura. Então, esse fungo, ele é o quê? Um ser vivo. Se a gente fala de biotecnologia, a gente já sabe que bio é vida, né? Então, eu tenho que acrescentar algum ser vivo nesse processo, né? Então, quando eu coloco aquele fermento biológico, eu estou levando ali leveduras, que é um fungo, certo? O fungo é um ser vivo. E aí, quando eu faço aquela mistura, coloco lá no forno, o que acontece? Né, esse fungo ele vai se alimentar do açúcar. E quando ele se alimenta do açúcar que está presente no trigo ou num outro ingrediente ali daquela mistura, ele vai acontecer uma reação química, onde ele vai liberar gás carbônico e álcool etílico. O gás carbônico, como o próprio nome já diz, ele é um gás, né? Então é ele que vai fazer aquele pão ficar fofinho. Não tem aqueles espaços, tipo uns buraquinhos que a gente observa no pão? É exatamente o resultado dessa reação de fermentação, né? Ele vai se alimentar do açúcar e vai liberar gás carbônico, que é o CO2, que vai dar aquele aspecto fofinho no pão. E o álcool etílico vai dar o sabor daquele pão, certo? Então, é uma reação química que acontece devido à ação de um fungo, que é a levedura. Então, observe que quando a gente fala de manipulação, né, da utilização ali de seres vivos, já acontece há muito tempo e no caso do pão, até os dias de hoje, né? A fabricação de pão, fabricação de vinho, acontece esse processo de fermentação, tá certo? E aí a gente continua e a gente observa que em 1866 teve também ali os experimentos relacionados às leis de Mendel, onde ele trouxe aí para a gente bastante contribuição relacionada à herança genética. E aí a gente entra na biotecnologia moderna. E aí foi o primeiro a demonstrar a recombinação do DNA
durante o processo de reprodução sexuada, por meio dos seus experimentos envolvendo o cruzamento de ervilhas, né? Então, quando a gente fala das linhas de Mendel, a gente relembra aí o processo de hereditariedade, né? Quando a gente fala de reprodução sexuada, né? Daquelas características que vêm herdadas ali dos cruzamentos, né? Então, no caso do Mendel, ele fez esse estudo através das ervilhas. Tá certo? E aí a gente já entra nessa era da biotecnologia moderna, com os experimentos de Mendel, onde ele utilizou a ervilha, processo de reprodução sexuada, e a gente começou a falar de hereditariedade. Logo em sequência, a gente observa aí em 1953, alguns cientistas, né, como James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkes, que descobriram a estrutura tridimensional da molécula de DNA, né? Então, ali, através de vários estudos, observações, chegaram nessa estrutura que a gente observa ao lado, né? Então, o DNA, ele tem essa estrutura tridimensional, ele é uma dupla hélice com esse formato helicoidal, né? Então, a gente só sabe disso, por quê? Porque esses cientistas observaram que ele tem essa estrutura tridimensional e que é o DNA que vai carregar o gene, o DNA que vai carregar o material genético que dá todas as informações e características para o nosso corpo, né? Então, é necessário ter todo esse avanço para chegar no que nós temos atualmente, né? Foi necessário descobrir que lá no núcleo de uma célula tem o material genético que é o DNA, né? Então, o DNA, ele tem esse formato helicoidal, ele tem essa como se fosse uma escadinha, né? Quem já viu uma escada caracol é mais ou menos nesse formato. E aí, essas estruturas, como se fosse o degrau da escada, são os nucleotídeos. E os nucleotídeos são os genes que compõem as características de cada indivíduo. Tá certo? E aí, vamos continuar. Em 1960, temos aí um outro pesquisador, o Werner. E aí, nesse caso, o que aconteceu, né? A identificação das enzimas de restrição. E aí a gente já começa a observar o processo de manipulação desses genes. É conduzida pelo pesquisador e seus colaboradores na década de 1960. E aí elas são reconhecidas como tesouras moleculares. As enzimas de restrição são essenciais na biologia molecular, pois cortam trechos específicos de DNA. Né? Então, observe que os cientistas descobriram o DNA, descobriram o seu formato, sabem que ele traz ali um material genético, e o material genético é responsável pelas características, e aí nós temos outros pesquisadores que trouxeram, né, na verdade, identificaram essas enzimas de restrição, porque para manipular o gene é necessário que existam ali técnicas, né? E uma dessas técnicas é cortar trechos, porque imagina, né? Essa cadeia de DNA ela é bem gigante. Se eu quero pegar um gene específico, eu preciso cortar um trecho dessa molécula, né? Então é necessário que tenha uma enzima que funciona como uma tesourinha, que vai lá, cortou um trecho, é esse aqui que eu quero manipular, é essa característica que eu quero desenvolver, certo? Então a gente observou já mais um avanço, né? A enzima que vai realizar esse corte do gene que eu preciso manipular. E aí a gente continua. Em 1972, Paul Berg, com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, possibilitando a introdução de características específicas e controladas no organismo. Né? Então, a gente observa essa imagem ao lado, bem interessante, né? Uma representação. Ela está pegando ali um trecho, né, do gene e colocando naquela molécula de DNA. Né? Na parte figurada é exatamente assim que acontece. Ela vai introduzir uma característica específica. Eu quero que aquela banana demore para amadurecer. Vou pegar um gene específico e colocar na molécula relacionada ao desenvolvimento daquela banana, tá certo? É mais ou menos assim que vai acontecer o processo, né, da biotecnologia nessas condições. E aí a gente observa em 75 outros pesquisadores com a tecnologia para a clonagem gênica. Né? Então, o patrimônio genético da célula-mãe e das filhas é idêntico e indissociável dentro do clone. E aqui a gente começa a falar sobre o processo de clonagem dos genes.
tá? Vamos continuar mais um pouquinho. E aí a gente observa em 76 a primeira bactéria a produzir insulina, né? Quando a gente fala de insulina, a gente fala de uma doença chamada diabetes, né? Então, o que é a insulina? A insulina é o hormônio que é produzido de forma natural no nosso organismo, né? Lá pelo pâncreas. E aí, o que acontece, né? Quando nós nos alimentamos, a gente precisa pegar o açúcar que está presente no nosso sangue e colocar nas nossas células que vão produzir energia. Quem faz esse processo é a insulina. Ela vai lá, pega aquele açúcar, coloca na nossa célula, certo? Só que a pessoa que tem essa deficiência, essa grande quantidade de açúcar fica ali presente no sangue. E aí a pessoa precisa o quê? Aplicar a insulina. E aí, né, a medicina, ela teve esse grande avanço. Foi necessário produzir insulina colocando ali esse hormônio em bactérias. Depois, né, fungos também foram utilizados, tá? E aí esse hormônio foi colocado em bactérias e as bactérias elas vão se reproduzindo. E nesse processo de reprodução ocorre a produção de insulinas que foi utilizada no caso das pessoas que têm diabetes, né? Então, a produção da insulina para as pessoas que precisam aplicar no seu organismo é manipulada através da biotecnologia, através do avanço dessa área da medicina, tá? E isso foi em 1976. Em 79, foi desenvolvida a vacina contra a hepatite B. Em 80, o primeiro animal, né, que foi um rato transgênico. Em 83, a primeira planta transgênica também manipulada, né? Então, a gente observa ali o processo de manipulação em animais e vegetais. Em 97, a clonagem da ovelha Dolly, né, bem famosa ali nos livros de ciências, né, de história. Em sequência, a gente observa em 2000 o sequenciamento do genoma humano. Em 2004, a primeira planta editada geneticamente usando técnicas precisas de edição. Aí a gente continua em 2007, o mecanismo CRISPR-Cas9 é identificado. Esse mecanismo ele é mais específico, né? Quando a gente vai manipular ali algum tipo de gene, alguma característica, esse mecanismo ele é bem mais específico para fazer o corte ali de determinado tipo de gene numa molécula de DNA. E aí, em 2003, essa técnica, né, CRISPR-Cas9, é aplicado em células humanas, células de ratos também, peixes e plantas, tá? Então, a gente observa aí esse histórico, né, esses marcos da biotecnologia desde 4.000 anos até 2013 aqui nesse caso. E nós vamos observar agora, né, essa técnica do CRISPR, né? Então, ela foi identificada através de uma ação que as bactérias têm para ali se livrar de, por exemplo, infecções relacionadas a vírus, né? Então, a gente tem aqui uma animação que ela mostra para a gente como é que ela acontece numa bactéria. E aí, depois dessa descoberta, essa técnica foi avançando e a gente observou que ela acabou sendo utilizada em outros lugares também, tá? Então, na bactéria, o que acontece? A gente tem aqui a representação da bactéria, né? A gente observa aquela grandinha, né, aqui ao lado, e o bacteriófago, que é o vírus, né? Então, vou colocar aqui a animação para vocês. Observe que o bacteriófago ele vai colocar ali o seu material genético dentro dessa bactéria. Observa que ele parece um robozinho, né? Ele vai lá como se ele estivesse sentando nessa bactéria, foi e colocou o seu material genético. Observe que ele vai entrar aí, ó, o vírus o DNA desse vírus, na verdade. Observe que ele vai ser encaixado esse segmento lá no material genético da bactéria. Quando ele pega esse segmento do vírus e coloca lá no material genético da bactéria, a gente chama esse segmento de CRISPR. Porque a gente vai observar ali que vai ser produzido um RNA, né? A gente observa que ele é produzido e aí ele é levado. E lá no ribossomo, a gente vai observar a interação desse fragmento que foi colocado ali do vírus no DNA da bactéria, junto com esse
com essa proteína, né, chamada Cas9. E aí é nesse momento que ele se transforma, né, no CRISPR-Cas9. Então, o que vai acontecer no final desse processo? Se essa bactéria ela for infectada por esse vírus, ela vai conseguir neutralizar aquele tipo de infecção, tá? Então, é um processo ali natural que acontece nas bactérias, mas essa técnica de CRISPR é exatamente pegar um segmento específico de uma molécula de DNA, né? Então, a gente observou que ela pegou um segmento específico e, através dele, ela conseguiu ficar ali imune, né, daquele tipo de vírus, tá certo? Então, a gente observou como acontece no caso das bactérias, e aí depois essa técnica foi sendo desenvolvida para as outras áreas também. Muito bem, né? Então a gente vai continuar observando as áreas relacionadas à biotecnologia e a gente vai iniciar observando a medicina. Então, no caso da medicina, a gente observa a produção de insulina, produção de medicamentos e vacinas, manipulação de animais como o porco para utilizar os órgãos em transplantes, produção de anticorpos em laboratório para pacientes com sistema imunitário deficiente, terapia gênica para tratamento de doenças como câncer, neurológicas, cardiovasculares, cujos tratamentos convencionais não são eficientes, e pesquisa com célula-tronco para fins terapêuticos. Na agricultura, a gente vai observar também que ela é desenvolvida através, né, na nossa próxima imagem, da produção de insumos, tais como fertilizantes, sementes e agrotóxico, o melhoramento genético de plantas, né, aquela planta ali que teve um melhoramento genético para não pegar algum tipo de praga naquele espaço onde ela está, é também um tipo de melhoramento genético, processamento de alimentos através dos alimentos transgênicos, né? Então, quando a gente fala de biotecnologia da agricultura, né, a gente fala dessas revoluções, desse avanço que acontece também nessa área. E aí, para a gente falar um pouco mais, né, desse processo, a gente convidou o professor Wilson de Geografia, que vai falar para a gente sobre a Revolução Verde. Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou falar para vocês um pouco sobre Revolução Verde. Começa essa fala definindo o que é a Revolução Verde, que pode ser compreendida como um momento em que foram inseridas no campo novas técnicas e métodos dentro do processo produtivo. E isso mudou a forma como nós vínhamos fazendo a atividade de agricultura e a atividade de pecuária. Para vocês terem uma ideia desse impacto, a gente compara a Revolução Verde a uma revolução industrial, só que no campo. Quando teve início essa Revolução Verde? No mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que passava por uma crise de abastecimento. E ela tinha como propósito sanar o problema da fome no mundo, em especial na África subsaariana e também em algumas regiões do continente asiático. Ao longo do desenvolvimento da Revolução Verde, uma série de técnicas foram inseridas no processo produtivo. E eu vou falar para vocês de algumas, como, por exemplo, o uso das sementes modificadas geneticamente. Temos também uma maior utilização de máquinas no processo produtivo e também de mais insumos relacionados a fertilizantes, adubos e rações. Muitos desses insumos foram desenvolvidos justamente nesse contexto de Revolução Verde. Quando é que essa Revolução Verde ela chega aqui no Brasil, professor? Na década de 60, durante o governo militar, e ela foi o pilar do chamado milagre econômico vivenciado nesse período. A Revolução Verde também foi responsável por colocar o Brasil num lugar de destaque no que se refere à produção e exportação de produtos oriundos da atividade de agricultura e atividade de pecuária. Graças à Revolução Verde, a gente conseguiu aumentar bastante a quantidade de alimentos produzidos e também as áreas que a gente utiliza para realizar atividade de agricultura e pecuária. Mas vieram também problemas. E eu vou citar aqui para vocês alguns, como por exemplo a intensificação do êxodo rural, saída do homem do campo em direção à cidade, graças à mecanização do campo, um maior também impacto ambiental relacionado à degradação do solo e também contaminação dos recursos hídricos, e ela não conseguiu atingir um dos seus principais propósitos, que era sanar com o problema da fome no mundo. Haja vista que tudo que é produzido dentro da lógica do capital é mercadoria e você precisa de renda para acessar esses produtos. Logo, a questão da fome no mundo
está mais ligada à distribuição de renda do que o quantitativo de alimentos produzidos. Para vocês terem uma ideia, nunca na história da humanidade nós tivemos tantos alimentos sendo produzidos. Nunca na história da humanidade também nós tivemos tantas pessoas passando fome. Isso é para vocês pensarem aí. Espero ter contribuído com os estudos de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem. Muito bem, né? Tivemos aí a participação do professor explicando para a gente esse processo, né? O mecanismo relacionado à Revolução Verde. E aí a gente vai observar agora sobre os organismos geneticamente modificados, que é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador. E aí essa alteração no seu DNA permite que mostre uma característica que ele não tinha antes. Na natureza sempre ocorreram e ainda ocorrem alterações ou mutações que são naturais. Aí a gente trouxe o exemplo da soja transgênica. A soja transgênica tolerante a herbicidas, ela foi a primeira planta geneticamente modificada, gerada inteiramente no Brasil, né? Então a gente observa aí a relação desses tipos de manipulações dos organismos, né? Então no caso a gente observou o exemplo de uma planta, né? A soja, que foi geneticamente modificada nesse caso. E aí, quanto aos alimentos transgênicos, vamos observar também, né, correspondem aos alimentos que são geneticamente modificados, ou seja, são aqueles em que o DNA ele é modificado. E aí esses alimentos são produzidos em laboratório por meio de técnicas artificiais de engenharia genética. Assim, os embriões são alterados à medida em que recebem um gene de outra espécie, né? Então, dependendo ali do tipo de alimento, pode acontecer diversos tipos de modificação, ou no seu amadurecimento, ou no seu aspecto, né, na sua textura, entre outros fatores. E aí, né, a gente vai falar também para vocês sobre mutações genéticas, que é caracterizada por alterações do código de bases nitrogenadas do DNA, que originam novas versões dos genes. Essa condição pode produzir novas características nos portadores da mutação. E aí, para a gente observar um pouco os tipos de mutações que acontecem, né, a gente trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Né, a gente tem um exemplo de substituição, onde ocorre a troca de um ou mais pares de base, né? Então, nessas imagens, a gente tem a imagem de um gene considerado normal e o que foi substituído. O que vai trocar ali é aquele nucleotídeo, aquela base nitrogenada, né? Observem que essas letrinhas representam as bases que compõem o gene, compõem o DNA. O C é a citosina, o G é a guanina, o A é a adenina, o T é a timina. Quando a gente fala da substituição, eu vou ali substituir um par de base nitrogenada, né? Então, se eu tenho ali, por exemplo, uma timina e uma adenina, eu vou substituir por uma guanina e uma citosina, né? Então, é esse tipo de substituição que nós estamos falando no caso de mutações gênicas. Quando eu falo de deleção, ocorre quando uma ou mais bases são retiradas do DNA, e aí ele vai modificar a ordem da leitura durante a replicação ou a transcrição. Então, essa imagem representa para a gente a deleção. Observem que tem ali um par de bases nitrogenadas que estão saindo daquela molécula. Qual é esse par? Timina e adenina, né, nessa representação. Ou seja, ela deletou, ela tirou esse par de bases nitrogenadas. No caso da inserção, vai acontecer o contrário, quando uma ou mais bases são adicionadas ao DNA, e aí também esse processo modifica a ordem de leitura durante a replicação ou transcrição. Então, enquanto a deleção retirou, a inserção vai inserir um par de base nitrogenada, tá certo? E aí essa imagem faz essa representação para a gente da inserção de uma base que vai modificar essa leitura. E aí a gente observa essa relação com as mutações cromossômicas. O que é uma mutação cromossômica? É quando qualquer alteração no número ou na estrutura dos cromossomos acontecem. E aí ela pode ser numérica, aumentar ou diminuir aquela quantidade, ou estrutural, vai modificar algum par de cromossomo. Né? Então eu tenho aí o meu cariótipo, né, o modelo masculino, que só diferencia aquele último ali, que é o sexual, né, o último par 23, que é o XY, do feminino, que o último par 23 é o XX, certo? Aí a gente observa o cariótipo humano. E aí a gente vai observar um exemplo de mutação numérica.
No caso da mutação numérica, é a variação do número de cromossomos. Se eu falo de euploidias, eu falo de afetar o número de genomas. Se eu falo de aneuploidias, eu falo de causar o surgimento ou o aparecimento de cromossomos em um dos pares. E aqui a gente trouxe o exemplo da síndrome de Down, que é a trissomia 21. Observem que lá no par, né, que seria 21, seriam 2, observe que tem um a mais. Então, a gente chama de trissomia, apareceu um cromossomo a mais. Então, quando acontece isso de surgir um cromossomo a mais ou de desaparecer, acontece uma mutação, acontece uma variação. Nesse caso, quando aparecem 3 lá no 21, acontece o que nós conhecemos como síndrome de Down. Nessa pessoa que nasce com síndrome de Down, com a trissomia 21, ela vai apresentar algumas características específicas a essa síndrome, tá certo? E quanto às mutações estruturais? Elas causam variações na estrutura dos cromossomos, afetando o arranjo ou o número de genes, que podem ser classificados em deleção, duplicação, inversão e translocação. E aí a gente tem um exemplo de cada um deles, né? Da duplicação, da deleção, da inserção, né? E o nome já diz para a gente o que acontece nesse cromossomo. A duplicação vai aumentar, a inversão vai inverter ali aquela ordem de gene, a deleção vai deletar uma parte, né? Então, cada um deles é um tipo de mutação estrutural. E aí, para a gente representar essa mutação estrutural, a gente trouxe o exemplo da síndrome de Cri-du-Chat, que também é conhecida como miado do gato, que é uma das características relacionadas ali à pessoa, né, que tem essa síndrome. E aí, nesse caso, é uma mutação estrutural, é um problema ocasionado por uma deleção, o próprio nome já explica, deletou, que causa anomalias faciais e retardo mental. Observe que essa deleção acontece lá no par 5, onde está em vermelhinho ali, deletou uma parte desse cromossomo. Então, essa deleção acontece ali, essas diferenças, que dá a síndrome de Cri-du-Chat, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essas relações, né, a relação da biotecnologia e essas alterações que acontecem ou no gene ou no cromossomo, que podem trazer outros tipos de características, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje.